Saudações, o meu nome é Felizardo Antônio Paulo José, estudante do curso de Química, quarto ano. Estou aqui para resolver um exercício da disciplina de Cálculo e Representação de Dados Experimentais. Num curso de Quimiometria, João e Miguel analisaram dados adquiridos por um pesquisador numa série de experimento e de síntese de polipirol. Foram estudados três fatores: o tempo da reação, a concentração do oxidante e o tamanho da partícula. A resposta observada foi o rendimento da reação. Com base neste exercício, nós vamos começar por determinar a matriz experimental, que é a linha A. Deste lado, nós temos essa tabela. Aqui na tabela, temos o número de experiências, temos o tempo, a concentração de oxidante, o tamanho da partícula, a interação de tempo e concentração de oxidante. Temos também a interação de tempo e o tamanho da partícula, concentração de oxidante e o tamanho da partícula. Temos também a interação de tempo, concentração de oxidante e o tamanho da partícula. Aqui, no tempo, os sinais, eles obedecem uma regra sequencial. Ou seja, no tempo, na concentração do oxidante e no tamanho da partícula. Por exemplo, aqui no tempo nós temos menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. E na concentração do oxidante temos menos, menos, mais, menos, menos, mais, mais. No tamanho da partícula temos menos, 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 mais, mais. Então, na interação já do tempo e concentração de oxidante, temos que jogar os sinais. Ou seja, temos que fazer o seguinte: menos, menos, jogando esses dois sinais, isso nos leva a um resultado que é mais. Assim, também, na experiência a seguir, mais, menos, isso nos leva a um resultado menos. Na experiência 3, menos, mais, temos menos. Mais, temos mais, menos, temos mais, menos, temos menos, mais, temos menos, mais, temos mais. Interação de tempo e o tamanho da partícula. Temos menos, que é mais, temos mais, menos, que é menos, temos menos, que é mais, temos mais, menos, que é menos, mais, que é menos, mais, menos, mais, isso, menos. E na última experiência, mais e mais. Já na interação de concentração de oxidante e o tamanho da partícula, nós temos menos, mais, menos, mais, menos, temos menos, mais, menos, temos menos, mais, temos menos, menos, mais, temos menos, mais, temos mais, temos mais. E já aqui na interação de tempo, concentração de oxidante e o tamanho da partícula, nós temos menos, mais, menos, Está aqui menos, mais, menos, mais,
aliás, menos, mais, menos, mais, menos, 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 mais, menos, mais, menos, 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 mais. Vamos agora para a linha B. A linha B diz o seguinte: determine a média global. A média global é isto aqui. Então, para determinar a média global, temos que reparar para o rendimento. Aqui temos duas réplicas. Então, ou seja, para acharmos a média global, temos que adicionar as duas réplicas e dividi-las por 2, uma vez temos duas réplicas aqui. Então, 4,39 mais 4,73, isso tudo dividir por 2 nos dá este resultado, 4,56. Para a experiência 2, também temos 6,21 mais 5,75, isso dividindo por 2 dá 5,98. Para a experiência 3, temos 14,51 mais 13,45, isso dividindo por 2 dá 13,98. Para a experiência 4, temos 19,57 mais 21,11, isso dividindo por 2 dá 20,34. Para a experiência 5, temos 2,05 mais 1,93, isso dividindo por 2 dá 2,01. Para a sexta experiência, temos 3,15 mais 3,39, isso dividindo por 2 nos dá a este resultado, 3,27. Para a sétima experiência, temos 11,77 adicionado com 12,69, isto dividido por 2 dá 12,23. E por fim, a última experiência, vamos levar 19,40 adicionado por 17,98, dividindo isso por 2, nos dá a este resultado, 18,69. E depois, a seguir, é preciso adicionar estes valores depois, o que der aqui, vamos pôr aqui, aqui no total, ou seja, total das médias, nós temos 81,06. Grau de liberdade. Para achar ou calcular o grau de liberdade, temos que obedecer a uma fórmula que diz: grau de liberdade é igual a n menos 1. O n é praticamente o número de réplicas. Por exemplo, aqui nós temos, na primeira experiência, temos duas réplicas. Logo, o n é igual a 2. Então, para a primeira experiência, nós vamos fazer o seguinte: o grau de liberdade será igual a 2 menos 1. Isso nos dá a este resultado, 1. Então, como aqui nós, em cada experiência, desde a primeira experiência até a última, nós temos apenas duas réplicas em cada experiência, então aqui é só uma questão de manter aqui este valor de 1. 1 até a última experiência, porque o resultado será sempre o mesmo, será sempre 1, porque temos aqui duas réplicas em cada experiência. Então, assim como eu disse, é só uma questão de colocar 2 menos 1, que nos dá 1. E depois de achar estes resultados, nós vamos ter que contar
nós vamos ter que adicionar depois, assim como fizemos aqui na média global. Nós temos que adicionar isso tudo, dá 8. Já na linha C, o exercício nos pede para determinarmos a variância e variância global. Portanto, para determinar a variância, nós temos que olhar para esta fórmula que diz a variância é igual ao somatório de resposta menos a média, isso tudo elevado a 2, sobre n menos 1. Então, nós temos que calcular com base nesta fórmula. Para a primeira experiência, nós temos variância será igual a 4,39 menos 4,56, isso tudo elevado a 2, mais 4,73 menos 4,56 também elevado a 2, isso tudo sobre 2 menos 1. Como é que nós encontramos esses números? Aqui temos que olhar já para a nossa tabela, aqui, como é que é? Aqui no rendimento. No rendimento nós temos a primeira resposta, que é 4,39. Então vamos levar este 4,39 e nós vamos colocar aqui menos este 4,56 nós tiramos na média, como diz aqui a fórmula. Quer dizer, a média nós temos aqui 4,56. Por isso, este número aqui, isso tudo elevado a 2. E como nós temos aqui duas respostas, ou seja, temos duas respostas, 4,39 e 4,73, nós temos que adicionar e de novo repetir, ou seja, fazermos como se estivéssemos a repetir, mas mudando 4,73, que é da segunda resposta na primeira experiência. Nós temos 4,56, aliás, 4,73 menos 4,56, que é a média, isso tudo por 2, dividido por 2 menos 1. Nós temos, quer dizer, calculando esses números, dá 0,0289 mais 0,0289. Isso dividido por 1. E nos dá este resultado, 0,06. Então, para as experiências a seguir, nós devemos seguir os mesmos passos que nem aqui na primeira experiência. Então, seguindo o mesmo passo, nós temos aqui na experiência 2, 0,11. Para a terceira experiência nós temos 0,56. Para a quarta experiência nós temos 1,19. Para a quinta experiência nós temos 0,01. Para a sexta experiência nós temos 0,03. Para a sétima experiência nós temos 0,42. Para a última experiência nós temos 1,0082. E isso, somando, ou seja, adicionando esses números, nos dá a este resultado, 3,3882. Já no final da tabela nós temos o grau de liberdade vezes a variância. Então aqui é só uma questão de multiplicarmos o grau de liberdade vezes a variância em todas as experiências. O número sempre será o mesmo, ou seja, vai manter o número da variância. Isso por causa do quê? Porque todo número multiplicado por 1 dá o mesmo número. Por exemplo, na primeira experiência nós temos 1 vezes 0,06, temos aqui o 0,06. 1 vezes 0,11, temos 0,11. Assim sucessivamente. E depois de
acharmos o grau de liberdade vezes a variância, nós temos que fazer o somatório, quer dizer, temos que somar esses valores e temos aqui, ou seja, somando, temos aqui 3,3882. Agora, para calcularmos ou determinarmos a variância global, temos que olhar para esta fórmula aqui, que diz a variância global é igual ao somatório da variância vezes o grau de liberdade, isso dividido por somatório de grau de liberdade. Então, olhando para essa fórmula, nós só vamos ter que levar este valor, que é o somatório de todos esses números, e substituirmos aqui na fórmula. Então, substituído, nós temos a variância global será igual a 3,3882. Isso dividido pelo somatório de grau de liberdade. Somando, olhando para aqui na nossa tabela, somando, ou seja, o somatório de grau de liberdade, temos aqui 8. Então, nós vamos colocar aqui 8. Isso dividido dá 0,423525. A linha de erro experimental. Para determinar o erro experimental, temos que seguir esta fórmula, que diz erro experimental é igual à raiz quadrada da variância global. Então, aqui é simples, é só pegar o resultado da variância global e substituirmos aqui na raiz quadrada. Então, isso fica erro experimental é igual à raiz quadrada de 0,423525. E a raiz quadrada deste valor temos 0,65.